não competir contra o Cristiano Ronaldo, né? O Messi ele competia contra ele mesmo. E isso era fantástico, né? Isso era uma das coisas que eu aprendi. Não é competir com o meu adversário no final de semana, é competir comigo mesmo. Eu tenho que mostrar que eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Isso é, né, o esporte de elite, né? Assim, eu não tenho que mostrar ser melhor que o meu companheiro, né? Que a gente está disputando uma vaga no time titular. Não, eu tenho que ser melhor Adriano do que eu fui ontem. Então, o Messi, ele era assim, ele queria ser melhor do que ele foi a temporada passada. E, e deu, né? Da casualidade dele ter o Cristiano Ronaldo, né? Na mesma época do que ele. Então, assim, então isso potencializa muito mais, né? No Barcelona veio a primeira Champions, Sim. que foi, então, a mim que sou português, era o Ronaldo contra o Messi, não era entre as pessoas. Vo- vo- E, e demorou essa era do Ronaldo e Messi, né? 15 anos. Vocês dentro do balneário lembram-se que tinham um bocadinho aquela coisa também, nós temos que ganhar esta para, ganhar, para o Messi ganhar. Vocês também tinham um bocadinho essa sensação de também de querer, de certa forma, fazer com que o Messi também conseguisse ganhar a Champions ao Manchester do Ronaldo, digamos assim, ou, não, ou isso não vos passa pela cabeça? Dá, sempre passava, né? E assim, e o importante é que essa competitividade dos dois, né, era mais assim, lógico que tem uma coisa, né, interna de cada um, né, de querer ser o melhor, né, não competir contra o Cristiano Ronaldo, né? O Messi ele competia contra ele mesmo. E isso era fantástico, né? Isso era uma das coisas que eu aprendi. Não é competir com o meu adversário no final de semana, é competir comigo mesmo. Eu tenho que mostrar que eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Isso é, né, o esporte de elite, né? Assim, eu não tenho que mostrar ser melhor que o meu companheiro, né? Que a gente está disputando uma vaga no time titular. Não, eu tenho que ser melhor Adriano do que eu fui ontem. Então, o Messi, ele era assim, ele queria ser melhor do que ele foi a temporada passada. E, e deu, né? Da casualidade dele ter o Cristiano Ronaldo, né? Na mesma época do que ele. Então, assim, então isso potencializa muito mais, né? E a gente tinha uma convicção muito grande, cara, de que a gente iria ser campeão. Era impressionante. Pelo dia a dia, pelo nosso treinamento, pelos resultados também, óbvio, né? Não tem como a gente não falar de resultado, mas pelo dia a dia, pelo, pelo vestiário também, não tínhamos ego, né, de que eu quero ser melhor do que o Messi quer ser melhor do que o Xavi. Não, era todo mundo pensando no mesmo objetivo. Campeão da Champions, campeão da La Liga, campeão da Copa do Rei, né? E até porque o Barcelona ele exige isso, né, de você, né? De você estar sendo o favorito em todas as competições. Tens alguma história desse dia, dessa final? Cara, não, assim, da minha primeira que eu ganhei é a felicidade de poder ser campeão da Champions, né? E você ser campeão da Champions, cara, pra mim eu não tive a oportunidade de ir pra uma Copa do Mundo, mas pra mim assim, o troféu mais importante que eu tenho na minha carreira é a Champions League. E já agora, como é que o Guardiola geriu o Adriano na final da Liga dos Campeões? Porque tu de certeza absoluta queria jogar, não é? Cara, assim, não é nem a final, é como ele é o dia a dia dele, né? De potencializar, de ele mesmo assim. Eu lembro que quando eu chego no Barcelona, ele não falou nada, né? Ele só, você vai jogar e tal, tal. E ele esperou mais ou menos quase 2 meses assim. Daí ele me chamou na sala dele, junto com o staff dele, com um cara de vídeo, né? E aí ele foi me explicando, isso aqui você faz bem, isso aqui eu não gosto que você faça, que a gente tem que melhorar isso. Eu quero que você melhore isso como jogador. A tua parte comportamental tem que melhorar nisso, 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 nisso. Cara, então pra mim isso foi assim algo que eu nunca tinha vivido até então, né?
eu já sendo profissional e um treinador continuar me desenvolvendo, ainda que eu tenha chego ali, mas ele ter essa percepção de falar assim, cara, eu não, ele já chegou, mas eu tenho que continuar desenvolvendo ele como atleta, como pessoa, no dia a dia dele. E aí não tem como você não ter um crescimento. Duas perguntas importantes, Adriano. A primeira é, qual perna que você chuta? São as duas. Calma. E a segunda é, Adriano pega na bola, né? Vê o gol, bate, golaço. Qual foi o melhor gol, né, que você fez? Foi esse gol contra a Inter de Milão? Cara, na verdade, assim, a minha perna é até uma história muito engraçada, porque eu de natural eu sou destro, né? Eu sou direito. Só que eu tive uma fratura no pé direito, né? De pequeno. Tinha ali recém eu tinha começado a escolinha, e aí meu pai falou assim, meu pai sempre falava assim, cara, se você quiser jogar futebol, você tem que usar as duas pernas. Eu falei assim, tá, pai, mas e aí nisso ele usou, né? Ele usou de uma fratura que eu tive para potencializar uma outra coisa que ele já vinha me falando há muito tempo. E aí eu comecei a, a trabalhar à esquerda, né? Eu ficava na parede de casa com uma bola, pá, 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 pá. Eu lembro todo dia dele, vai, vamos, vamos. Cara, daí, e aí quando eu comecei na base, eu comecei de lateral esquerdo. E aí foi indo, aí fui aprimorando, até que hoje eu tenho essa facilidade, né? De, de tanto com a direita como a esquerda. Fazendo perfeição, as duas são iguais, é incrível. Eu lembro até uma E história assim, do... e o gol assim, cara, o gol assim eu acho que eu fiz vários gols assim importantes, né? E gols assim importantes que eu falo no momento, assim, né? Porque igual eu falo que futebol é momento, né? A gente tinha perdido uma final até com o Real Madrid na Supercopa da Espanha, né? E aí nesse dia eu fui expulso, né? Acabei fazendo uma falta no Cristiano Ronaldo, fui expulso, né? E aí assim, imagina, primeiro tempo eu expulso, daí eu falo assim, cara, perdemos o jogo por causa de mim, né? E não tem como, né? Você acaba tendo essa culpa e não tem como, por mais que os companheiros falem, Adri, coisa do jogo e tal, mas essa culpa você carrega, né? A gente carrega essa culpa. E no final e aí nisso era começo de temporada e no final de semana a gente ia jogar contra o Valência, né? E aí eu fui titular nesse jogo. E aí eu falei, e aí nesse jogo, eu lembro que a primeira bola que eu pego, eu faço um golaço, assim, faço um golaço. Cara do céu, pensa, imagina, eu falei assim, de direita, né? De direita, porque era uma jogada que a gente tinha do lado esquerdo, e aí era uma jogada que eu recebia, e eu tinha que cruzar, eu falei, cara, não vou cruzar, vou chutar no gol. Aí fui feliz de fazer o gol. Então, assim, aí ali já tirou aquele peso, pelo menos, assim, né? Daquela derrota, assim. Então são. E vários outros gols, assim, importantes, né? Assim, que eu fiz na minha carreira. Mas esse eu não lembro, assim, que. Cara, porque, assim, é o que eu falo da mentalidade, né? Que aquilo dali poderia tanto atrapalhar, né? Mas, no mesmo tempo, eu usei para poder dar a volta por cima. O Guardiola puxava as orelhas quando é suposto cruzar e remata, ou se dá golo não há problema nenhum. Ele sempre puxava a orelha, né, cara? Porque não tinha como, né? A exigência era muito grande, né, no dia a dia, né? Assim, mas assim, ele é um cara fantástico, um cara que eu aprendi muito, né? E todos, né? Eu acho que o cara que gosta de futebol, eu admiro ele como treinador, como pessoa também, porque eu pude conhecer ele no dia a dia, né? E para mim, assim, ele foi um cara muito importante na, na minha carreira, porque ele terminou de desenvolver o Adriano que eu fui na minha carreira. Tu estiveste também presente numa noite especial para o Barcelona, que foi aquele 5-0 com o Real Madrid, no Camp Nou, completamente cheio. O primeiro duelo Guardiola-Mourinho, digamos assim. Essa época foi uma época difícil, hein? Essa época foi uma época difícil. Assim, e a projeção, ela foi muito grande, né? Ela não ficou só no Real Madrid e Barcelona, né? Não só no El Clássico. Ela transcendeu para a seleção também, né? Assim,
E foi uma época difícil porque, cara, foi um ano que tivemos, acho que 5 clássicos no ano todo, né? Entre La Liga, Copa do Rei também, Champions League também, né? Tivemos vários confrontos contra eles na Champions. E foi um ano que, que assim, então foi muito maçante, foi muito psicologicamente foi um ano muito difícil, porque o primeiro jogo foi assim, né? O primeiro jogo do Mourinho, ok, aquela expectativa. Mas os outros jogos foram guerras, foram batalhas em campo, entendeu? Eu lembro de, cara, o Pepe brigava com o Dani brigando com o Marcelo, né? Eles ali se irritando, tendo um problema até na seleção brasileira também. Claro, são coisas que acontecem, né? No calor do jogo ali. Cara, eu lembro que teve briga do Xavi com o Sérgio Ramos, do Puyol com o Ramos também, com relação à seleção brasileira, à seleção espanhola. O treinador da seleção teve que intervir também, né, para poder apaziguar, para poder voltar uma boa relação dentro da seleção espanhola também. Imagina o tanto que isso mudou na história do futebol naquele momento, né? E assim, cara, eram jogos espetaculares, mas virou uma guerra, uma batalha mesmo, assim. Naquela época de Mourinho com o Guardiola. Tens alguma história desses duelos? A briga, né, cara? Aquela briga que, né, que o Mourinho até agrediu, né? Hoje já não tá mais entre nós, né? eh, que era o Tito Villanova, né? Que ele era o segundo do Guardiola naquela época. Aquela desavença ali, daí ele enfiou o dedo no olho do Tito, aí teve aquela briga toda, né? Mas assim, são coisas Estou a dizer, que, vocês dentro do balneário, o que é que vocês diziam uns aos outros? cara, na verdade, a gente mais celebrava do que falava alguma coisa ou outra, né? Porque aquela época a gente, na verdade, de todos os anos que eu estive no Barcelona, eu tive a felicidade de mais ganhar o clássico do que perder, né? Sim, porque tivemos a nossa época e foi uma época muito boa, né? Contra o Real Madrid, Sim, ganhaste 16 títulos no Barcelona, qualquer coisa assim parecida. 16. É uns quantos, hein? Época boa, né? Incrível, incrível, incrível. Então, assim, pra gente cara, era um, era um jogo o mais importante da temporada, sem dúvida nenhuma. E tudo que se concentra nesse jogo, né? Até se você tá mal na temporada e você ganha um jogo desse, te dá né, uma confiança muito maior, né? Para você dar uma continuidade, né? Um estado anímico na cidade também, isso mexe com a cidade toda, né? Mexe com o jogador também de poder ganhar um jogo desse e, e tudo que se coloca em jogo, né? Uma vitória contra o Real Madrid. Então a gente sabia da importância que era esse jogo. E a próxima página depois do Barcelona foi Foi Besiktas. Besiktas, né? Foi jogar com este. E Tu jogavas do lado dele? Jogavas do lado dele ou jogavas do outro lado? de vez em quando. Não, joguei do outro lado. Mas de vez em quando. Por isso é que ele é verdade, eu teu joguei. Na verdade, eu joguei do lado do Marcelo e do outro lado, porque eu fazia lateral direita e lateral esquerda. É por isso. Pô, Adriano, você chegou no Besiktas como um nome, né? Muito, muito forte, né? Um clube, né, que abriu as portas para você, que você conseguiu também ser campeão com o Besiktas, né? Qual foi a tua experiência na Turquia? O que você aproveitou do clube? Você conseguiu ser campeão? Como é que foi a tua história no Besiktas? Eu conheço muito bem, mas eu queria que todo mundo também conhecesse um pouco. Assim, eu tenho saudade da Turquia. E foi o tempo que eu desfrutei daquilo que eu tinha vivido até então no futebol. Eu como Adriano, né? E assim, eu aproveitei o futebol, né? Esses 3 anos que eu tive na Turquia, eu aproveitei o futebol. Assim, eu tenho saudade desses 3 anos da Turquia, né? Claro que foi muito importante a minha trajetória, né? De ser conhecido como Adriano do Barcelona, de ter jogado no Barcelona, mas esses 3 anos foram muito importantes na minha carreira, né? Eu acho que veio para concretizar
aquilo que eu tinha feito até então no futebol, né? De, assim, de ser reconhecido, né? Eh de ter o reconhecimento como Adriano jogador, né, que eu acho isso é importante pra gente, né, Marcelo? De você ser reconhecido pela sua trajetória no futebol. Então ali eu tive, a experiência, uma experiência positiva, né, de também no meu primeiro ano ter sido, né, campeão. Você já tinha no ano anterior tinha sido campeão, né, e aí você se tornou bicampeão, mas eu sendo campeão novamente, né? E importante isso, você chegar no clube, né, e reescrever uma história dentro do futebol, porque eu sei que as pessoas elas respeitam, né? Elas tinham respeito daquilo que eu tinha feito até então, mas a gente fica com aquela, né, eh, com aquela responsabilidade de continuar a história, né? Não só viver daquilo que a gente construiu, mas continuar reescrevendo a nossa história. E eu fico feliz de poder ter reescrito uma nova história, sendo campeão novamente, né? Num clube grande que é o Besiktas, e de ter feito parte de um dos melhores Besiktas também, né, Marcelo? Verdade. Sim, era uma das coisas que eu vos ia dizer. Então, vocês partilharam os dois balneários com o Quaresma, né? Por exemplo. Eu ia até mencionar a história da perna direita e perna esquerda. Lembra que, né, o Quaresma não estava batendo a trivela, que sempre batia depois do treino, né? Aí vinha o Adriano, né? Batia com a perna direita. Ah, não, peraí, eu vou bater com a perna esquerda. Eu falo assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que isso, cara? O que eu tô fazendo aqui, cara? Quaresma batendo trivela, Adriano perna direita e perna esquerda. Eu falei assim, eu sou o carregador de saco aqui, eu só trabalho, não tem jeito. Que isso, você era um cara muito importante na nossa equipe, assim, né? O Marcelo era um cara muito equilibrado, né? Muito equilibrado, assim, ele trazia e até por isso que ele era um dos capitães, né? Na época, né? Assim, pelo não só pelo Marcelo profissional, assim, né? Mas pelo Marcelo no todo, assim, naquilo que ele representava naquele time, né? A tranquilidade, ele tinha uma boa saída de bola. Assim, o nosso time não dava chutão, né, Marcelo? Chutão não dava. Tipo assim, até o treinador dá chutão. E a gente se reunia e falava assim, cara, ninguém vai dar chutão. Entendeu? Vamos jogar, porque nós temos qualidade para jogar. E assim, então, o Marcelo foi um cara muito importante, né? Não só na primeira conquista, mas na segunda. Isso que eu falo, é a mentalidade que faz você permanecer, né? Porque eles poderiam falar, ganhamos já a primeira, né? Não sei nem quantos anos fazia que o Besiktas não ganhava, né? Tinha 8 anos, se Alguns não me engano, anos. 8 anos que não ganhava. E assim, então você ganhar, automaticamente, mesmo que você não queira, você relaxa. Mas não, eu cheguei, os caras com vontade. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vim para um clube certo. E continuar ganhando, né? E E o essa clube, mentalidade reforçou, que né, Adriano? fez Trouxe o Abubakar depois, né? Trouxe o outros Abubakar jogadores, né, também. que para deixar o time mais forte, né? E nós conseguimos Isso. fazer. E assim, então foi, cara, para mim foi assim, foram 3 anos espetaculares, desde o clube, né, os jogadores, né, ali no clube, a amizade do Marcelo, que hoje temos uma amizade espetacular, um dos poucos amigos, né, que a gente fala no futebol, assim, que temos conhecido, né, temos colegas de futebol, mas assim, de amizade, né, de ele me receber na sua casa, depois ele foi pro Lyon, e aí eu fui até Lyon na casa dele também, Só, e assim, só para então, lembrar que o Adriano é o melhor cozinheiro do Pois jogador é. de futebol. Não, não tem igual. Não, Não tem igual. antes de gravarmos, estávamos aqui a falar, mas é um chefe, mas com prémio já. Ah, o chefe com prêmio, ó. É o que ficava no churrasco e fazia um ótimo churrasco lá na Turquia, né, Adriano? só não Ele posso deixar cair a carne, né? é o molho amadeirado, lembra, Adriano? O molho de madeira. Molho de madeira. Muito bom, muito bom. Não existe. Conta essa história do povo, conta, pô. O pessoal vai gostar dessa Não, história. a gente sempre fazia churrasco, né? Assim, a gente juntava os argentinos, os brasileiros, fazíamos churrasco. Cara, nesse dia, e daí eu até levei, acho que uma picanha, né, Marcelo? Uma picanha wagyu e tal, não sei o quê. E aí, só que eu sabia que ela ia fazer mais brasa porque ela tinha mais gordura dentro, né? E aí, cara, a gente tava ali e tal, e aí até um amigo do Marcelo, né, e tava junto, daí eu falei, cara, deixa eu levantar a grelha aqui, porque, né, e tá com muito fogo. Na hora que a gente foi levantar a grelha, cara, as carnes me caem no chão, meu, você acredita? Bruno, a carne caiu toda no chão, cara.
E aí eu corri rápido, assim, tentando juntar carne e tal. Daí os caras bem assim, e aí era um piso de madeira, assim, né? Daí os caras, daí o Marcelo e o Rodolfo na época, assim, falam, não, Adri, não tem problema. É molho à madeira, entendeu? Não tem problema. Picanha com molho madeira. Cara, a gente deu muita risada, meu. Estava boa a picanha ou não comeram essa picanha? Comemos tudo, claro, tá ótima. Ali não passava nada, né, Adriano? Não, mas assim, isso que eu acho legal, esse nosso relacionamento fora de campo também, né? Que eu falo muitas vezes, né? Da gente poder ter esse relacionamento, porque dentro de campo que vai fazer diferença também. Deixa só aqui, nós costumamos fazer aqui esta também, porque obviamente nós às vezes, e tu tiveste uma carreira fantástica, mas nós costumamos também às vezes ir buscar um bocadinho, não só a parte boa, digamos assim. Não, na tua carreira, há algum momento em que tu te lembres, pá, aqui eu passei mal, aqui. Há um que me vem à cabeça, mas eu não sei se queres falar disso ou não. Assim, o momento mais difícil, assim, foi quando me detectaram um problema no coração, na época do Era aí que eu Barcelona. queria chegar, mas não tinha a certeza se querias falar disso ou não. Então, assim, e foi eu tinha, e foi, era meu quarto pro quinto ano de Barcelona, né? E aí, voltando para fazer uma pré-temporada, né? Nos exames rotineiros, né? Que a gente tinha, exame de força e tal, coração. E aí, num desses exames, deu uma alteração no coração, né? E aí imagina, alteração no coração, né? E eu já tinha tido um momento muito difícil no Sevilha, né? Porque no ano 2007, isso, 2007, 2008, tivemos uma tragédia que o Antônio Porta morreu, né? E assim, então imagina, ele teve um problema cardíaco, acabou tendo essa fatalidade, né? E aí eu vivi tudo aquilo dali, né? Vivenciamos tudo aquilo ali, um momento muito difícil pra gente, tudo. E eu tendo aquele problema, imagina, várias temporadas já, vários anos no futebol, e aí você se depara que, opa, peraí, você tem um problema cardíaco. E aí começa, né? Começa os fantasmas na cabeça, né? Cara, até aqui, então, um problema no coração, não posso mais dar continuidade à minha carreira. A primeira coisa que vem, acabou o futebol, né? Mas a outra também fala assim, cara, graças a Deus, por quê? Porque detectaram antes de que acontecesse algo, né, irreversível. Mas aí daí você vai, né, conversando com o doutor, aí fui no cardiologista, fiz vários exames e não deu um problema congênito. Não era um problema congênito, era um problema da parte elétrica do coração, né? É como motor e dá problema na parte elétrica do motor, mas não no motor, na parte elétrica. E aí eu tive que fazer uma, uma, uma cirurgia para queimar algumas veias, né? Porque as veias, a parte elétrica do coração, a partir dessas veias que dava a alteração no coração. E aí eu tinha uma arritmia decorrente dessa alteração. E aí eu fiz, aí eu acabei fazendo cirurgia, acabei ficando 40 dias fora, né? Fiquei 40 dias, mas treinando separado e a partir dos 40 dias voltei a ter uma vida normal. Mas foi um tempo difícil, né? Porque passa um filme na minha cabeça, né? Eu falei assim, cara, eu poderia ter tido algo, né, pior e poderia não ter chego até aqui também. Mas graças a Deus, assim, foi mais um susto mesmo, assim, né? Foi mais por uma correção do que mesmo uma enfermidade ou uma doença no coração. Outra coisa que costumamos também quase sempre perguntar, não é, Marcelo? É um bocadinho. Quando é que tu começaste a perceber que tinhas que preparar o teu fim de carreira? Na verdade, eu não pensei, né? Foi assim, foi automático. Parei e aí eu tinha mais um ano na Bélgica, né? Eu tinha 2 anos de contrato, parei. Aí daí eu comuniquei o clube que eu não seguiria um ano mais, né? Só que tava chegando algumas ofertas, mas assim, não eram ofertas que me agradavam. E daí eu tava em casa em Barcelona, até o Marcelo também
nesse ano, eu acho que nesse ano eu recebi o Marcelo em casa, né? Que nós tivemos em casa e tudo. Que o Marcelo tinha ido eu acho que para um torneio de golfe, algo assim, né, Marcelo? Foi. Já Na experimentaste Serra. jogar golfe? E aí, dali eu fiquei, e aí tive o entendimento que eu tinha que parar. E ali eu tinha acabado de cumprir 20 anos como atleta profissional de futebol. Eu falei assim, cara, até aqui o senhor me trouxe, e a partir daqui vou viver outras coisas que eu não tive a oportunidade de viver até então, né? Viver minha família, os meus filhos, né? Hoje eu sou pai de 3 filhos, né? Sou casado há 22 anos e tive esse entendimento. Não é fácil, né? A gente ter uma rotina, né, no dia a dia, de saber que a gente vai de férias, mas depois de 30 dias eu vou voltar à minha rotina e você refazer novamente a sua vida, né? Eu daí sempre tive a minha esposa do meu lado, uma mulher espetacular, maravilhosa, me ajudou muito, né? Sempre me ajudou nesses 22 anos, né? Minha esposa, minha amiga, sempre teve do meu lado, né? Sempre, ela conhece o Adriano bom e o Adriano também ruim, né? Mas assim, então, cara, você hoje, eu poder viver o que eu vivo hoje, né? Graças a tudo que eu fiz, né? No futebol, né? Que nos dá essa tranquilidade, né? De viver depois do futebol. Hoje, os meus filhos, né? Eu tenho um filho de 20 anos que ele tá fazendo faculdade, né? Universidade de Direito, vai se tornar advogado. Tenho o meu filho hoje, que seguiu os meus passos, que é o Azaf, que é o meu filho do meio, que ele hoje também joga futebol, e tem o filho o mais novo, que é o Anthony, que tem 7 anos, que ainda nós estamos desenvolvendo ele para ver o que ele É vai. um terrorzinho. Eu também eu tenho um filho de 8 anos. É. E assim, então, assim, Bruno, o que eu posso te falar, a minha aposentadoria no futebol foi natural, né? E graças a Deus não foi porque o futebol me parou, né? Foi naturalmente. Isso aconteceu natural, né? E não aconteceu também, infelizmente, quando acontece com muitos, de uma lesão trágica, né? De uma lesão que te faça parar, né? Então, assim, hoje eu continuo fazendo esporte, né? Continuo jogando né, o meu futebol e tudo, mas hoje eu fui pro lado do pádel, né? Então hoje eu jogo pádel. Então, assim, e hoje eu posso me permitir, né? Graças a Deus, a jogar pádel. Eu gosto de pescar. E depois, quando eu parei de jogar, que o futebol eu não conseguia, né? Pelo fato que eu não tinha tempo, daí, igual o Marcelo falou, né? De cozinhar, né? Então eu fiz um curso de culinária. Eu fiz um curso de culinária depois que eu parei, porque eu sempre gostei de cozinhar, então hoje eu também tenho esse título aí de chefe gourmet. Olha aí. Como é que foi essa experiência, ô, Adriano, nesse reality show aí de culinária? Como é que foi? Cara, foi muito, assim, algo totalmente diferente, né, daquilo que nós vivemos no futebol, né? É claro que tem a pressão, né? É, tem a pressão, né? Pô, o Adriano, a expectativa do que vai acontecer ali, de se ele cozinha bem ou não e tal. Mas, assim, para mim foi uma experiência, cara, muito positiva, muito boa, totalmente distinta daquilo que, que nós vivemos, né, no futebol, né, da expectativa, né, de ganhar ou não. Mas, assim, cara, eu acho que é você fazer com alegria, com amor, e deu certo, cara. E tenho mais um título fora do futebol, que é Campeão da culinária no campeão da Brasil. culinária Mas agora também. fiquei com curiosidade. Eu agora fiquei com curiosidade. Qual foi o prato campeão? Tu lembra? Cara, na final tínhamos que fazer 3 pratos, né? Assim, uma entrada, o prato principal e a sobremesa. E aí eu lembro que no primeiro, né, na entrada, eu fiz um, eu fiz um tartar, eu fiz um tartar e aí assim, só que ali você cozinha, só que você não sabia qual era a proteína, né? Tipo assim, carne de porco era na hora, carne de carneiro ou carne de boi. E aí, naquele dia era porco. Só que até então eu falava assim, cara, como é que eu vou fazer um tartar? Porque o tartar é cru, né?
como é que eu vou fazer um tartar de porco? Daí eu falei assim, cara, e aí, lógico, daí era uma, aí a jurada nesse dia era uma grande chefe aqui de Curitiba, que tem um grande restaurante aqui. Daí ela falou, por que que você não inventa um tartar? Eu falei, mas cru? Daí ela falou assim, não, claro, cru. Daí eu fiz um tartar cru de entrada, e aí fizemos a carne depois com uma apresentação muito bonita, e no final fiz uma salada de fruta, assim, com especiarias e tal, que eu nunca tinha inventado. E aí deu certo, cara, deu boa. Já sabemos o que vamos comer em Curitiba. Sim, agora quer experimentar esse. Muito bom, muito Aí, bom. mas até chegar à final, eu e um amigo meu, que éramos em dupla, né? E aí eu e um amigo meu estávamos em segundo. Aí no final que a gente deu esse salto aí. Colocamos essa qualidade em dia. Pra quem treinou com o Messi, já na cozinha, no final. Não, mas vou te falar, cara, ali na frente das câmeras ali é difícil, cara, cozinhar ali. E você tem, imagina, 40 minutos para cozinhar 3 pratos. Poxa, Difícil. eu estava lixado, eu nem passava eu não passava do primeiro. Nós costumamos sempre pedir, se for possível, ótimo, se não for possível, não há problema nenhum, assim, uma história que tu nunca tenhas contado. Assim, uma história que tu agora assim de repente lembres. Eu sei que nós, se calhar, deveríamos ter dito: olha, pensa para amanhã uma história para assim, mas uma história que tu pensas assim: olha, esta nunca contei a ninguém, esta nunca contei a ninguém. História assim, cara. Uma pode ser com o Marcelo, não há problema. História assim, né? É melhor não contar, não. Ah, não, ó, uma de churrasco que foi muito boa, que a gente ia, o Marcelo ia comemorar o aniversário dos filhos dele. Lembra, Marcela? E aí, a minha esposa sempre gostou de negócio de decoração, essas coisas de casa, de decoração de aniversário, né, Bruno? E aí, nesse dia, a minha esposa falou assim: não, eu vou fazer a decoração do aniversário dos filhos do Marcelo. Cara, e assim, eu gosto o quê, cara? Eu gosto de levar minhas coisas, cozinhar e tal, né? Daí o Marcelo tinha a churrasqueira dele e tal. Chegamos lá, limpamos a churrasqueira e tal, não sei o quê. Só que aí um dia antes, nessa semana, eu falei assim, Marcelo, eu sei que as mulheres estão programando fazer os docinhos, né? Fazer os salgadinhos, as coisas e tudo. Mas eu falei, cara, vamos fazer um. Se você tiver carne na sua casa, eu tenho algumas carnes que eu trouxe de Barcelona, eu tenho umas picanhas lá. A gente compra algumas outras coisas e a gente faz o nosso churrasco. Daí as mulheres bem assim, mas vocês de novo com churrasco? O que vocês vão fazer de churrasco? Vai ter outras coisas e tal. Eu falei, Marcelo, não vamos cair na pressão das nossas esposas, respeitamos elas, mas vamos fazer o nosso churrasco. Bruno, beleza. Chegamos, preparamos tudo, a minha esposa, né? A minha esposa Manuele e a esposa do Marcelo, a Tati, fizeram lá decoração bonita e tal, muito bonita. E aí a Tati, a esposa do Marcelo, tinha encomendado, né? Alguns quitutes, né? Algumas coisas e tal para, né? Para as crianças que ali, salgadinhos e docinhos, brigadeiros e tal, um monte de coisa. Eu falei, Marcelo, vamos manter a nossa posição, vamos fazer churrasco, cara. Não vamos cair na pressão. Resumindo a história, Bruno. Foi começando a chegar gente na casa do Marcelo, gente, mais gente, do colégio, do clube, um monte de gente. Cara, você acredita? Eu fiquei 6 horas na frente da churrasqueira fazendo churrasco aquele dia. 6 horas. Cara, 1 hora de aniversário já tinha acabado todos os docinhos, já tinha acabado todas as coxinhas. E o que que fez permanecer a festa, né, não, Marcelão? Cara, 6 horas cozinhando para os caras. Não é, né? Do churrasco não é, né? Não, churrasco não erra. Imagina, 6 horas. Cozinhamos porco, cozinhamos carneiro, cozinhamos picanha, costela, de tudo teve, cara. Foi um espetáculo de E festa. o melhor de tudo foi com prazer, né? Porque a gente ficava ali na churrasqueira, tranquilo, né? Conversando e Não, contando muito história. top, É cara. muito bom. Foi Muito assim, espetacular, assim, entendeu? Isso foi muito bom, cara. bom. Depois histórias. Adriano, nós não vamos consumir mais tempo, mas com ele já percebi que dava para fazer 3 ou 4 episódios. Fica assim meio no ar um episódio, assim, para se calhar nós mais perto do Mundial falamos um bocadinho de seleção, Perfeito, bora. porque faltou falar de seleção e ganhaste uma Copa América com o Brasil, portanto, Sim. e tanto como faltou falar de seleção, Verdade. assim mais perto do Mundial. Eu puxo pelo meu lado, né? Porque eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha, né? Mas Mas vocês hoje estão em vantagem.
Não, foi a primeira vez. Eu agora fui de férias no Brasil. E foi a primeira vez que eu alguma vez vi um miúdo, meu filho com 8 anos, a dizer aos amiguinhos quando estava a jogar à bola brasileira: Brasil, vocês connosco não ganham de certeza. E eu assim, como muda? Como muda? É isso que eu falo, ciclos, né? São ciclos, né, o futebol. E estamos correndo atrás, cara, para Deus quiser, vamos ver se a nossa seleção aí possa nos trazer essa alegria novamente. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mais uma vez, Adriano, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muito bom. Marcelo, Pô, é um prazer estar falando com a Adriana novamente aqui, né, nas câmeras aqui, mas a gente conversa bastante sobre, né, no off. E todo mundo saiba o grande homem que é, o grande, né, atleta que foi. não, eu confesso há alguns episódios, como são jogadores e como são pessoas que eu conheço, Sim, já estou. Mas eu hoje assim, epá. Esse é de verdade, esse é de verdade. Adri, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo, pela É um história. prazer, cara. Prazer muito grande mesmo. Né? De poder estar aqui com vocês. Contar um pouco, né? É difícil resumir muitas coisas, né, Bruno? Assim, mas que as pessoas também possam ter um pouco, né? Conhecer um pouco de quem foi o Adriano, né? De quem sou eu também, né? E para mim é um prazer, né? Sempre estarei à disposição de vocês, né? De a gente estar aqui mais vezes, né? Tendo esse papo tão descontraído, tão gostoso, né? E trazendo uma realidade também que o futebol esconde muito essa realidade por trás, né? Atrás das câmeras, dos holofotes, que eu acho importante também, né? O torcedor saber um pouco do dia a dia, de quem foi o jogador, do que ele está fazendo, né? O que ele porque a vida após o futebol, né? Boa. Mais uma vez, Obrigado, Adriano. obrigadíssimo. Grande abraço Valeu. e vamos Obrigado. falando. Vamos falando. Grande abraço. Valeu, abraço, tchau, tchau.